Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Mas antes, vamos ver quais materiais utilizaremos para a aula de hoje? Bom, para a aula de hoje nós necessitaremos de um caderno ou uma folha de papel para que vocês possam fazer as anotações, lápis, borracha, apontador, lápis colorido se vocês preferirem, uma mesa ou uma caixa firme para que vocês possam apoiar o material e poder fazer a anotação. Eu vou dar um tempo para que vocês possam se organizar e eu já volto. Pronto, estudantes? Organizados para mais uma aula? Mas antes, vamos retomar e fazer uma pequena revisão do conteúdo que foi trabalhado na aula anterior. Na aula anterior estudamos sobre orientação e localização geográfica. Lembram disso? Foi trabalhado alguns equipamentos, demonstrados alguns equipamentos que auxiliam na orientação e na localização. Vocês lembram disso? O professor agora expõe aqui alguns desses equipamentos, como a bússola, o GPS de navegação, um equipamento muito utilizado, principalmente por técnicos de campo para poder fazer medições. E os mais utilizados na sociedade atualmente, o GPS de celular e o GPS automotivo. Eu, por exemplo, eu utilizo muito o GPS de celular, demais. Bom, em seguida foi proposto uma atividade para que vocês refletissem sobre o uso do GPS em algum momento. Se vocês já viram ou mexeram num GPS. Eu, como disse, eu sempre uso o GPS de celular para fazer algum trajeto, e atualmente isso na sociedade se tornou muito, mas muito importante para ter trajetos mais rápidos e também trajetos mais precisos. Conseguir se localizar no espaço, verificar mapas digitais, enfim, o GPS atualmente é uma ferramenta maravilhosa. Foi trazido também um pouco sobre a história da orientação geográfica, lembram disso? Como os navegadores conseguiam se localizar devido a alguns estudos da época deles. Por exemplo, a localização e a orientação pelas estrelas e outros astros. Também foi trabalhado um pouco sobre a orientação, né, o Sol e a sua importância, né, nessa orientação e na localização geográfica, definindo então que o leste é o que percebemos que o Sol aparece primeiro, né? Aparece primeiro no leste,
sempre na referência da superfície terrestre, considerando o nosso ponto de vista, a superfície terrestre. Porém, temos que lembrar que isso é devido ao movimento de rotação da Terra. Se a Terra não tivesse esse movimento de rotação, não teríamos essa parada, não teríamos esse movimento, o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Então, foi explicado como podemos aqui da superfície terrestre, por meio do Sol, conhecer os pontos cardeais de forma simples a se orientar e se localizar, como nesta imagem aqui que foi explicado para vocês, que se você conhecer onde o Sol, aparece primeiro, onde o Sol nasce, você vai lá e estica o seu braço direito, se colocando e colocando seu braço esquerdo para oeste, não direito onde o Sol nasce, esquerdo onde o Sol se põe. À frente você teria o norte e às suas costas você teria o sul. E dessa forma você estaria se localizando e também se orientando. Olha só, braço direito, braço esquerdo. Então, além dos pontos cardeais, foi demonstrando aqui nesta rosa dos ventos, os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, também foi comentado sobre os pontos colaterais. Olha só, por exemplo, esta atividade aqui de localização. Foi colocada a rosa dos ventos bem no meio do mapa e colocado, pedido algumas orientações aqui, tendo o Sol nascendo a leste, no caso aqui colocado a leste, ele iria se pôr a oeste, e uma atividade perguntando onde estaria o banco em relação a essa rosa dos ventos, no caso SO sudoeste. Foi proposto uma segunda atividade sobre orientação, colocando a rosa dos ventos como referência e buscando conhecer quem estaria a norte, no caso aqui a casa, a sul o milharal, a leste a horta e a oeste o pomar. Porém agora nós vamos para a nossa 10ª aula. Bom, vou precisar que vocês registrem isso no caderno de vocês, na folha, coloquem a data, o título da aula, eu darei um tempinho para que vocês possam se organizar e eu já volto. Então, estudantes, tudo preparado, tudo organizado? Olha só, começaremos fazendo uma pequena revisão sobre a rosa dos ventos, que é uma importante ferramenta de orientação e localização. Então nós temos a rosa dos ventos e os seus pontos cardeais. Quem são os pontos cardeais? Vocês lembram? O L, leste, o O,
Oeste, são as siglas, o N, Norte e o S, Sul. Esses são os pontos cardeais. Entre os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais, que entre o Norte e o Leste, nós temos o Nordeste, NE, com a sigla. Entre o Leste e o Sul, nós temos o SE, que é Sudeste. Entre o Oeste e o Sul, nós temos o SO, que é o Sudoeste. E entre o Norte e o Oeste, nós temos o NO, que é o Noroeste. Isso é importante para eu ter essa localização e essa referência, essa direção, essa orientação. Vamos fazer uma atividade relacionando a Rosa dos Ventos à orientação. Nós temos aqui um pequeno jogo, uma pequena atividade, que nós temos letras. Comecem lendo lá na parte superior, A, B, C, D, e na sequência nós também temos números, 1, 2, 3, depois repetimos letras. Vou fazer um pequeno desafio. Comece na casa 7. Vocês conseguem observar onde está a casa 7 neste nosso pequeno mapa, nessa nossa pequena localidade, nessa pequena região? Olha só onde está o mapa, o número 7. O professor colocou a Rosa dos Ventos em cima do número 7. Ou seja, eu tenho o número 7 como referência. A partir desta referência, eu continuo lendo o meu desafio. Comece na casa 7, coloquei a Rosa dos Ventos na casa 7. Então siga 2 casas para Nordeste. Qual será a sigla do Nordeste? A sigla NE. Então eu seguirei 2 casas para Nordeste. Olha só, 1, 2. Então eu chego na casa 5. Vamos continuar lendo? Em seguida, siga 1 casa para Norte. Porém, agora eu tenho uma nova referência, que é a casa número 5. Vamos colocar a Rosa dos Ventos lá? Coloquei agora na número 5. Então, vamos lá. Siga 1 casa para Norte. Então, eu segui para N, para Norte. Vou mudar minha referência. Agora, minha referência agora é este ponto vermelho, a casa número 2. Vou colocar lá a nossa Rosa dos Ventos. E para finalizar, siga 1 casa para Oeste. Onde será o Oeste? A letra O. Olha lá, vou seguir 1 casa para Oeste. Em qual casa você chegará? Então eu chegaria na casa 1. Este é o meu trajeto. Mais um desafio? Olha lá. Comece na casa E. O professor vai colocar a Rosa dos Ventos na casa E. Olha lá, coloquei na casa E. Siga 2 casas para Leste. O Leste é o L. Vou seguir 2 casas. Olha, 1, 2. Agora eu tenho uma nova referência. Vou colocar a Rosa dos Ventos nessa nova referência. Olha lá. Coloquei. Continuando a leitura. Siga 2 casas para Sul. Sul é S. Vou colocar lá, ó, 1 casa, 2 casas. Eu tenho uma nova referência agora. Vou colocar a Rosa dos Ventos nessa nova referência. E para finalizar, siga 1 casa para Noroeste. Em qual casa será que eu vou chegar se eu me direcionar para Noroeste, que é a sigla NO? Olha só, eu chegaria na casa número 8. Agora é sua vez de criar, de elaborar um trajeto utilizando as direções cardeais e também colaterais. Você vai iniciar no número 5, o professor vai colocar lá, olha só, a Rosa dos Ventos no número 5, e você vai descrever um trajeto. Por exemplo, eu quero que esse meu trajeto comece 1 casa para Oeste. Então eu vou citar lá. 1 casa para Oeste, vírgula. Depois disso eu quero 1 casa para Norte, vírgula. E para fechar, por exemplo, 1 casa para Leste. Darei um tempinho para que você possa criar esse trajeto e eu já volto.
Então, estudantes, conseguiram criar um trajeto utilizando a Rosa dos Ventos nesse nosso pequeno jogo aqui? Bom, agora nós vamos continuar usando a Rosa dos Ventos, porém o professor trouxe agora um recorte de uma imagem de satélite utilizada do Google Earth. Olha só, esse aqui é um recorte de uma região aqui de Curitiba, lá no bairro Capão Raso. Olha que bacana as ruas ali, a rua José Zaleski, olha só, a rua Francisco de Camargo Pinto, a rua Frei Teófilo. E o que eu quero de vocês? Notem que o professor colocou a Rosa dos Ventos na parte superior deste nosso mapa. Nós vamos fazer um pequeno trajeto utilizando os pontos cardeais, ou seja, somente norte, sul, leste e oeste. Olha só, vamos fazer um pequeno trajeto de exemplo para chegar na escola Umuarama. Nós vamos começar na rua José Zalensky, perfeito? E nós temos que chegar na escola Umuarama, que é nesse espaço aqui. A escola Umuarama, a sua entrada fica na rua Frei Teófilo. Olha só que bacana. Como nós podemos fazer esse nosso trajeto? Completar esse nosso trajeto utilizando a Rosa dos Ventos e os pontos cardeais. Então vamos lá? Olha só a Rosa dos Ventos ali. Coloquei a Rosa dos Ventos do nosso ponto de partida. Como será que nós podemos nos direcionar até a escola Umuarama? Nós podemos seguir pela rua José Zaleski e entrar na rua Francisco Biscardi, por exemplo. Então nós vamos seguir a leste, chegando lá na rua Francisco Biscardi. Olha só, o professor vai colocar a Rosa dos Ventos lá de volta. Nós temos um novo ponto de referência. Então eu sigo a sul nesta rua, até chegar na rua Frei Teófilo. Olha só, vou colocar novamente a Rosa dos Ventos em outro ponto de referência. E aí nós chegamos a leste novamente e chegamos até a escola. Mas nós podemos fazer um outro caminho, não pela Francisco Biscardi. Nós podemos, olha só, pela José Zaleski. Coloquei a Rosa dos Ventos, só que dessa vez eu vou pela rua Laudelino Ferreira Lopes. Então, sigo a leste, coloco a Rosa dos Ventos novamente lá, vou a sul pela Laudelino Ferreira Lopes. Quando chegar novamente na rua Frei Teófilo, eu coloco a Rosa dos Ventos e sigo a leste até chegar na escola Umuarama. Olha que bacana. Agora nós temos atividade número 2. Vou propor para vocês. Você saiu da rua Odair Pazelo e deve ir à escola municipal Umuarama. Elabore um trajeto utilizando as direções cardeais, apenas norte, sul, leste e oeste. Olha só, o mapa está aqui. Você precisa sair desta rua aqui embaixo, nessa parte inferior do mapa, na Odair Pazelo, e deve chegar até a escola Umuarama. Você saiu da rua Odair Pazelo e deve ir à escola municipal Umuarama. Elabore um trajeto utilizando as direções cardeais. Darei um tempinho para que você possa resolver esse trajeto e eu já volto.
Então, estudantes, conseguiram resolver esse trajeto até chegar à escola Umuarama? Vamos fazer a correção? Olha só. Se nós começarmos ali, né, para chegar na escola Umuarama, nós começamos na Odair Pazelo, na parte inferior deste nosso mapa, aqui na parte sul desse nosso mapa. Nós iremos para oeste e quando chegarmos na rua Deputado Ardinal Ribas, nós vamos colocar a Rosa dos Ventos aqui e nós seguiremos a norte nessa rua. Olha só. Até chegar à rua Frei Teófilo. Colocaremos novamente a Rosa dos Ventos lá, que é o ponto de referência, e iremos em qual sentido? A oeste, até chegar à escola. Este é um dos trajetos. Siga a oeste pela rua Odair Pazelo, vire a norte na rua Deputado Ardinal Ribas e vire a oeste na rua Frei Teófilo. Um outro trajeto possível, olha só, até chegar à escola, seria... Nós começamos na Odair Pazelo, olha que bacana. Seguimos a oeste nela, na Odair Pazelo, até chegar à rua Francisco de Camargo Pinto. Colocaremos a Rosa dos Ventos. Então iremos a norte nessa rua, até chegar à rua Frei Teófilo. Ó, colocarei novamente a Rosa dos Ventos e seguiremos a oeste até a escola. Essa é uma nova rota, uma rota possível também. Siga a oeste pela rua Odair Pazelo, vire a norte na rua Francisco Camargo Pinto, vire a oeste na rua Frei Teófilo. Eu darei um tempinho para que vocês possam ajustar a resposta de vocês e eu já volto.
Então, estudantes, conseguiram ajustar ou corrigir a resposta de vocês, mas eu tenho certeza que a maioria conseguiu, a grande maioria conseguiu acertar de forma maravilhosa esse trajeto. Vamos dar continuidade, porém agora nós vamos ampliar a nossa visão. Temos aqui agora um mapa da nossa América. Conseguem ver a América? Olha só, temos o nosso Brasil de amarelo e todos os países que fazem fronteiras ou que estão próximos do Brasil, além do oceano que faz fronteira, faz divisa ali com o nosso território, que banha o nosso território. E olha só, o professor vai colocar a Rosa dos Ventos bem no meio do Brasil, para que vocês tenham o Brasil como ponto de referência, e vamos localizar alguns países que estão a norte, a sul, para vocês entenderem que é muito importante utilizar esses pontos de referência, utilizar os pontos cardeais para se organizar, se localizar no espaço. Olha só, a leste do nosso território brasileiro nós temos o mar, o oceano que banha a nossa costa, que é o Oceano Atlântico. Ao sul, ao extremo sul do Brasil, nós temos aqui, por exemplo, o Uruguai. Ao extremo norte, nós temos alguns países como Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Venezuela, por exemplo, ao norte do Brasil. E ao oeste, por exemplo, nós temos o Peru. Então nós estamos utilizando o território brasileiro como referência para a localização de outros territórios a norte, a sul, a leste ou a oeste. Isso é muito importante. Utilizando mapas agora, nós faremos alguns desafios. Olha só, esse primeiro desafio responderemos juntos. Desafio número 1. A cidade de Cascavel está localizada a oeste da cidade de Ponta Grossa? Verdadeiro ou falso? Primeiro, antes de iniciar tudo, olha só, vamos localizar as cidades. Aqui está Cascavel, tem o nomezinho dela ali, e aquela bolinha preta significa, aquele símbolo significa que a cidade fica ali. Então localizamos Cascavel e localizamos também agora Ponta Grossa. Mas quem é a nossa referência nesse caso aqui? É Ponta Grossa. Ela será a referência para saber se Cascavel está a oeste, a leste, a norte, a sudeste. Então vamos pegar a nossa Rosa dos Ventos e colocar onde? Lá na cidade de Ponta Grossa. E daí nós observaremos a Rosa dos Ventos. Será que Cascavel, que eu já demonstrei onde está nesse mapa, ela está a oeste da cidade de Ponta Grossa? Olha lá. Verdadeiro, ela está a oeste de Ponta Grossa. Olha lá, está a oeste. Está na direção do O. Olha lá, o O aponta para ela. O O de oeste aponta para ela. Este é o nosso desafio resolvido. Agora iremos para desafios que vocês terão um tempinho para verbalizar, para poder explicar, falar se é verdadeiro ou falso. Desafio 2. A cidade de Maringá está localizada a norte da cidade de Guarapuava? Eu darei um tempinho para que vocês possam responder e eu já volto. Então, estudantes, a cidade de Maringá está localizada a norte da cidade de Guarapuava? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Primeiro temos que utilizar a Rosa dos Ventos. Olha lá, eu vou colocar a Rosa dos Ventos como referência na cidade de Guarapuava e eu preciso saber se Maringá está ou não está a norte de Guarapuava. E olha lá, isto é verdadeiro, porque está a norte, olha só. Se eu levar a Rosa dos Ventos em consideração, Maringá está a norte. Desafio 3, vamos lá. A cidade de Curitiba está localizada a norte da cidade de Apucarana? Darei um tempinho para vocês e eu já volto.
Então, estudantes, conseguiram resolver? A cidade de Curitiba está localizada a norte da cidade de Apucarana? Vamos dar uma olhada? Vamos colocar lá a Rosa dos Ventos em Apucarana e vamos perceber. Curitiba será que está a norte? Não, né? É falso, porque olha só, Curitiba está nesta direção, na direção SE, quer dizer sudeste. Então essa resposta é falsa. Vamos para mais um desafio? A cidade de Pato Branco está localizada a sudoeste da cidade de Ponta Grossa? Darei um tempinho para vocês e eu já volto. Então, estudantes, conseguiram resolver esse nosso quarto desafio? A cidade de Pato Branco está localizada a sudoeste da cidade de Ponta Grossa? Então vamos colocar a nossa Rosa dos Ventos na cidade de Ponta Grossa e nós vamos observar se a cidade de Pato Branco está direcionada, está localizada a sudoeste dessa nossa Rosa dos Ventos. Olha lá, está! Consegue observar lá, SO? Então, essa resposta é verdadeira. Nós temos aqui agora uma atividade número 3. Observe o mapa e responda. Então, nós temos um mapa das regionais da nossa cidade de Curitiba. Todas as regionais estão aqui, né? Os bairros eles ficam, né, subdivididos em regionais. E vocês precisarão registrar isso no caderno de vocês e responder. A letra A. Qual regional está localizada a norte da regional matriz? E qual regional está localizada a oeste da regional do Pinheirinho? Eu darei um tempo para que vocês possam resolver isso aqui e eu já volto.
Então, estudantes, conseguiram resolver? Vamos ver lá? Olha só, o professor trouxe aqui a nossa rosa dos ventos para a regional matriz. E olha só, é a regional Boa Vista que está a norte da matriz. Essa é a resposta. Olha lá, agora vamos lá. O professor vai trazer aqui, olha só, a rosa dos ventos para a regional Pinheirinho. E olha só, quem está a oeste é a regional do SIC. Muito legal. Bom, vamos revisar a nossa aula. Na aula de hoje nós trabalhamos com a localização e com a orientação espacial a partir das direções cardeais e direções colaterais. E também nós fizemos muitas atividades. Bom, a nossa aula chegou ao fim. Nos vemos numa próxima aula e até mais.